Eu sou Igor Bonfim, lá no Instagram. Se você digitar Igor S. Bonfim no Instagram, você vai achar, tá? Então a live vai ficar salva lá no IGTV. E qual é o objetivo, né, dessa live? A gente colocou o nome de Desmistificando a Dor nas Costas. Então, previamente, eu conversei com um grupo de pessoas, né, de indivíduos que têm dor nas costas e perguntei a eles se eles pudessem fazer uma pergunta, se eles tinham uma pergunta para tirar uma dúvida, o que eles perguntariam. E a interação foi boa, foi legal, e as pessoas fizeram bastante perguntas e eu selecionei, acho que a maioria, que são as dúvidas e as incertezas de muitos pacientes com dor nas costas, principalmente dor lombar crônica ou dor cervical crônica. E aí a gente montou essa live. Então a gente tem um roteirozinho para discutir, né? E o objetivo é informar as pessoas, informar os pacientes. Se alguém tiver mais alguma pergunta, é só responder, é só perguntar, e se a gente estiver dentro do contexto, a gente para e tenta responder. Né? E talvez você esteja se perguntando por que você se propõe a responder perguntas sobre dor nas costas e que conhecimento você tem para responder sobre dor nas costas. Tá? Então, antes eu queria contar brevemente um pouco da minha história, né, de vida, minha história profissional, na verdade. Eu sou fisioterapeuta, eu me formei em 2012, tá? E aí me formei e comecei a trabalhar e a realizar uma pós-graduação, né, em fisioterapia e terapia intensiva, mas sempre gostei da área de traumatortopedia, de músculo-esquelética, atendendo pacientes com dor, atendendo pacientes com fratura, enfim. E até que em 2017, na verdade, em 2016, eu comecei a pensar, eu quero realizar um mestrado na minha área, eu quero melhorar o meu conhecimento técnico e quero também partir para a área da academia, ser um acadêmico, ser um pesquisador e um professor. E aí, em 2017, eu consegui entrar no programa de Ciências da Reabilitação, e lá o tema o tema de pesquisa que propuseram para mim era dor crônica, né? E aí a gente foi estreitando até chegar em dor lombar crônica. Então, no ano de 2017 e 2018, né, eu passei esses 2 anos só pesquisando e aprendendo sobre dor crônica e principalmente dor crônica nas costas, na coluna. E a gente realizou um estudo científico entrevistando cerca de mais de 100 pessoas sobre o que eles pensavam sobre diagnóstico de dor nas costas, se tinha alguma relação, alguma crença, se tinha alguma relação com a dor ou a falta de capacidade, né, deles realizarem algumas tarefas. Então foram 2 anos estudando isso, 2 anos atendendo, 2 anos conversando com pacientes com dores nas costas. Em 2019, né, eu defendi esse meu mestrado e a gente finalizou e uma etapa nova surgiu, que foi o doutorado. Então, no final de 2019, eu prestei a prova para o doutorado, consegui uma vaga e hoje a gente continua com o mesmo orientador, continua na minha mesma linha de pesquisa, trabalhando com dor lombar crônica, e agora a gente está tentando ver se um aplicativo voltado para pacientes com dor nas costas poderia ajudar no tratamento dessas pessoas. Então, não só pesquisador, também, como eu falei, sou professor e sou clínico. Então, atuo, né, nessa pandemia. Passei a atuar menos e agora eu estou voltando aos poucos. Consultório, atendimento domiciliar, pessoas com dores crônicas, basicamente. Então, vamos lá para a primeira pergunta. A pergunta é da Elisa Santos, ela colocou assim: por que
dores na coluna provocam espasmos, né? Provocam espasmos musculares. Então, interessante essa pergunta, eu separei por quê? Uma das primeiras coisas que a gente aprende quando entra na faculdade é sobre o ciclo de dor, espasmo, dor, né? Que é o que? Uma contração constante dos músculos, que ela vai causar uma redução do sangue ali naquele tecido muscular. Falando no paciente, aquele músculo ele tende a ficar duro, ele tende a ficar rígido, tá? E isso gera um estímulo ainda maior, podendo gerar, né, mais dor. Então, por exemplo, a pessoa ela foi abaixar e travou a coluna e aquilo gerou uma dor. Logo, ela vai querer proteger a coluna dela. Então, essa pessoa ela vai tomar cuidado para fazer o movimento, novamente, para fazer qualquer movimento, principalmente nos primeiros dias, né? A tendência é que, conforme os dias vão passando, isso melhore. Mas, às vezes, a dor ela se torna crônica, ou seja, a dor ela não passa, ela se torna persistente. E aí, esse ciclo de dor acaba gerando mais tensão no músculo. E a própria tensão no músculo acaba gerando também ou fazendo com que a dor persista. Então, é um dos fatores que podem influenciar na persistência da dor. Eu trouxe um artigo interessante, né, para explicar melhor, né, como é que é essa dinâmica de pacientes com dores nas costas terem espasmos, né. Um grupo de pesquisadores, até lá do programa em que eu faço parte, que ele tentou ver como é que era a musculatura de pacientes que tinham dor nas costas, dor crônica, então dor persistente. Ele tentou ver como é que essas musculaturas elas se comportavam em algumas tarefas. Então, eles testaram pacientes com dores nas costas, né, persistentes, e pediram lá para o paciente abaixar para pegar algo no chão, pediram para levantar e sentar da cadeira, pediram para andar, né, subir e descer escadas, e eles compararam, né, as pessoas com dor nas costas de forma persistente com pessoas normais. E aí foi visto que os músculos das costas dessas pessoas eles tinham uma atividade muscular maior, ou seja, eles tinham uma tensão muscular maior. Então isso está claro já para a gente na literatura que pode contribuir, tá, para a pessoa ter persistência da dor nas costas. E aí existem algumas coisas que a gente pode fazer para acabar com esse ciclo de dor, tensão, dor, né? Para fazer com que o paciente relaxe melhor as costas. Dependendo da quantidade de dor que ela está sentindo, essa pessoa, ela pode travar e até ter alteração no andar, né? Nas pequenas tarefas do dia a dia. Então, Elisa, eu não sei se você está aí, mas se você for ouvir, for assistir essa live depois, sua pergunta está respondida. Outra pergunta que eu achei também, eu separei, e acho que é a pergunta de muitas pessoas que têm hernia de disco, que têm dor por muito tempo, foi do Júnior Souza. Ele perguntou, um dia passa? Um dia essa dor nas costas passa? Ele disse, eu acho que só vai parar de doer quando eu morrer. E a dor nas costas, ela hoje é uma das causas que causa mais incapacidade nas pessoas no Brasil e no mundo, né? Se você for ver o banco de dados da Previdência Social, pessoas que foram aposentadas do trabalho, a causa principal é dor nas costas. E aí as pessoas, às vezes, elas têm tantas experiências ruins, né, com tratamentos ruins, com profissionais ruins, as próprias experiências dela no dia a dia, que ela acaba perdendo a fé, acaba ficando desacreditada. Mas é perfeitamente possível, tá, uma pessoa ter dor nas costas e até mesmo ter dor crônica, tá, dor persistente nas costas, e se livrar dela. Basta ela passar por uma estratégia de tratamento que hoje é mais adequada, que hoje a gente descobriu, né, através dos estudos, que são estratégias que têm mais efeito do que outras estratégias
que estão sendo usadas, tá? Só queria compartilhar uma experiência que foi um atleta que eu tratei. Ele é um atleta profissional de taekwondo, um adolescente, tá? Primeira vez que eu cheguei para trabalhar nesse time de taekwondo profissional, o técnico falou, olha, ele tem 16 anos hoje e ele tem dor desde os 12, 13 anos, tá? E ele treina mesmo assim, mas treina com dor, mas isso tem reduzido o desempenho dele. Ele poderia ser um atleta muito melhor se não tivesse com a sua dor. E tem algumas vezes que ele entra em crise e ele falta os treinos, ele fica com a dor incapacitante, principalmente quando está frio. Ele não vem aos treinos porque a dor dele aumenta de forma tamanha que não deixa ele fazer nada, quanto mais treinar. E aí eu peguei esse garoto, né, 16 anos, e comecei a tratar dele. E aí eu identifiquei algum tipo de movimento lá que a gente precisava melhorar. Tá? E aí eu peguei esse movimento, melhorei, e esse cara não melhorava. Ele falava que estava melhorando, mas quando eu perguntava, né, de forma menos superficial, ele falava que ainda estava com a dor. Então, se você botar aí uma escala de dor de 0 a 10, ele tinha 5 no começo do tratamento e desceu para 4. Né? E eu falei, pô, alguma coisa está escapando, né, nisso. Então, eu percorri um longo caminho com ele, não vou ficar aqui falando agora, mas em um determinado momento eu achei alguma coisa, um movimento simples que ele fazia para chutar. E é importante que, quando você for buscar um fisioterapeuta para fazer o seu tratamento, esse tratamento ele tem que ser individual. Então, ele sentia a dor para dar um chute, um tipo específico de chute. E aí eu comecei a analisar aquele movimento e pedi para ele fazer de outra forma. Tá? E aí, nisso que eu pedi para ele fazer de outra forma, ele falou, cara, assim não dói. Eu falei, então vamos treinar assim. Agora você vai chutar assim. Não porque aquele movimento que ele estava fazendo era errado, mas que no caso dele, desse atleta, o movimento que ele estava fazendo gerava uma informação de dor. E aí a gente mudando isso, mudou o sintoma dele. E aí, uma semana depois, ele veio para o treino, né, passou o final de semana e ele me disse que estava sem dor. Então é um caso, né, de sucesso que eu sempre vou lembrar, de que tive trabalho para tratar, mas que depois de 3 anos, depois de 3, 4 anos, então era um adolescente, tinha dor, começou com dor aos 12 anos, com 16 anos ele conseguiu se livrar da dor. E será que esse cara pode ter dor de novo? Sim, ele pode ter mais um episódio de dor, tá? Né, numa pergunta que eu separei aqui sobre crise, né, se a gente pode ter mais de uma crise. Tem uma pergunta do José Antônio, né, que fala sobre humor, né, por que a gente fica mal-humorado quando a coluna dói. Tá, então, quando uma pessoa está mal-humorada, qualquer coisa no ambiente, né, que representa uma ameaça para o bem-estar dela, para a sensação de bem-estar dela, por exemplo, uma fechada no trânsito, algum estresse, isso pode gerar um estímulo, que a gente chama de estímulo de estresse, que pode liberar alguns hormônios, como por exemplo o cortisol. Tá? E os hormônios, o sistema endócrino e o cérebro, né, aonde o cérebro, a região do cérebro que regula as emoções, né, que regula a tristeza, a raiva, o estresse, a ansiedade, essa área do cérebro também é uma área que está responsável pela dor, principalmente quando o paciente tem uma dor persistente. Então essas áreas elas estão muito associadas. Então é como se a dor gerasse estímulo, né? Tanto nas emoções e, ao mesmo tempo, as emoções elas também geram estímulo na dor. Então, você que tem dor persistente, né? Tem dor crônica por muito tempo, você, se não percebeu, tenta perceber, não são todas as pessoas, mas às vezes, quando a gente está um pouco mal-humorado, né, quando a gente está triste, aconteceu algum problema na família, algum problema no trabalho, ou está ansioso demais, a gente tende a ter crises, né, ou tende a aumentar a intensidade dessa dor, que é uma resposta do sistema nervoso autônomo. A gente às vezes não tem como controlar as emoções, né?
Emoção é uma coisa que a gente não controla. E, como eu falei, o cérebro, né, processa essas informações, tanto a dor como as emoções, na mesma região, tá? Que é uma região que a gente chama basicamente, para vocês entenderem melhor, de sistema límbico. Outra coisa também que você pode ter foi o que eu falei na primeira pergunta. Você está mais estressado, você sofreu uma emoção, por exemplo, se você está com uma sensação de medo, né? O que você tem? Uma descarga de adrenalina, seu corpo endurece, então você pode ficar mais tenso, pode ter mais tensão muscular. Então isso é uma via, né, que vai e volta, existe uma correlação. O fato de você estar com dor pode te deixar mal-humorado e o fato de você estar mal-humorado também pode fazer com que essa dor ela fique um pouco mais intensa. E é justamente por isso que eu falei, onde as emoções elas são conduzidas, elas são interpretadas da área do cérebro, é a mesma área também que regula as respostas de dor. Essa pergunta aqui é da Andrea Galdino. Ela perguntou se é possível ter uma crise, apenas uma crise. Ela coloca, eu já estou há quase 2 anos sem crise e todos os dias tenho medo de ter novamente. Então, é um sentimento muito ruim, né? A pessoa ela tem medo de sentir aquela dor de novo que ela sentiu. Então, uma informação muito importante para as pessoas que têm dor é que você não está sozinho, tá? As pesquisas elas mostram que até 80%, alguns dizem 90% da população mundial vai ter uma crise de dor lombar. Se não teve, terá. Então, entre 80% e 90% é o que os estudos mostram. Então, é uma coisa absolutamente comum, tá? Qualquer pessoa pode ter. Eu já tive várias. Na verdade, eu tenho dor lombar recorrente. O que é isso? Em algum momento eu posso ter uma crise, alguma coisa acontece que eu acabo tendo uma crise de dor lombar. Geralmente quando eu estou mais ansioso. Então é perfeitamente normal. Mas não quer dizer que se você tiver uma crise de dor lombar, que aquela dor que você tinha antes vai voltar. O que acontece na maioria das vezes? A gente tem uma crise de dor lombar, trava a coluna, ou na lombar ou na cervical, e vai para o médico, porque a gente fica com muita dor, tá? E lá no médico você é medicado, e geralmente a informação que te passam é: nossa, essa dor é muito forte, deve ter algum problema. Não é normal você sentir essa dor. Então, eles vão, né, os profissionais pedem um exame de ressonância, alguma coisa. E lá, nesse exame, eles encontram alguma alteração na coluna. Só que o problema é que grande parte das alterações que são encontradas na coluna, elas também se apresentam em pessoas que nunca tiveram dor nas costas. Então, prolapso discal, abalamento no disco, né? Até hérnia extrusa. As pesquisas mostram que alguns pacientes que nunca tiveram dor têm bico de papagaio, artrose na coluna, espondilolistese grau 1. Algumas pessoas que nunca tiveram dor também têm essas alterações no exame. E aí, você ouve aquilo do profissional de saúde e você fala: nossa, então a minha dor está acontecendo porque a minha coluna está toda ferrada, está mostrando aqui no exame. E aí você vai para casa e você começa a pensar naquilo. Então você tem, às vezes, uma mudança de comportamento. Você começa a pensar que a sua coluna é frágil, que ela está se degenerando, que você tem que proteger ela de alguma forma, e isso começa a criar um comportamento de evitação. Pessoas que geralmente são mais, que a gente chama de autoeficazes, né, que ela tem a capacidade, ela tem uma percepção melhor sobre si, às vezes ela escuta aquilo e fala: não, eu vou continuar minhas atividades normais. E uma coisa muito importante que vocês têm que saber também é que nunca tive dor nas costas. E aí um belo dia eu tenho uma crise. A chance dessa dor melhorar, mesmo se você não fizer nada, ela melhora em até 6 semanas. A chance é muito alta, né? A chance é grande dela melhorar.
Então, às vezes, a gente faz a intervenção demais e a gente ainda usa um discurso que acaba assustando os pacientes. E foi visto que esse discurso, né, que a gente faz, essas informações um pouco erradas, né, fazendo com que o paciente ele preste mais atenção na coluna, com que ele fique protegendo, com que ele tenha a ideia de que a coluna dele está machucada, o problema dele pode ser grave, isso contribui para que a dor que ia passar em algumas semanas se cronifique, tá? E aí, tá, tudo bem, Igor, mas eu já tenho a dor crônica, eu já tenho dor há 3 anos. E tratei, que é o caso da Andrea. Ela tratou e melhorou, conseguiu, né, se livrar da dor. E aí o que eu falei, aquele paciente lá que eu tratei, será que ele não pode ter outro episódio de dor? Sim, porque como eu falei, né, a dor nas costas ela é absolutamente comum. Então não é o fato de que você teve dor e foi curada, né, se tratou e não tem mais a dor, que você não vai ter no futuro, tá? É possível que você tenha, tá? E a pessoa que nunca teve também é possível, muito possível que ela tenha. É igual a gripe, né? Eu tenho gripe no ano de 2020, será que eu não vou ter em 2023? É possível que eu tenha, tá? Só que a gente tem que entender é que se você tiver a dor, né, uma nova crise de dor após ser curado, você tem que criar estratégias e principalmente ter essa informação que eu estou te dando é que isso é comum e não quer dizer que essa dor que voltou vai se perpetuar. Então criar estratégias para manejar essa dor, para administrar essa dor, gerenciar essa dor, para que ela passe, para que ela siga o curso natural. Né? Qual é o curso natural? Dentro de algumas semanas passar. Se você fizer algumas coisas, né, como por exemplo, continuar na medida do possível ativo, evitar fazer repouso absoluto. Então você pode, né, travou a coluna, descansar no primeiro dia, segundo dia, mas a partir do terceiro já voltar aos poucos a fazer as atividades normais, não ficar prostrado na cama, né, ter um enfrentamento dessa dor. A chance, né, dessa dor passar e não persistir, ela é muito maior do que se você ficar na cama prostrado e ficar se preocupando achando que essa dor pode ser alguma coisa grave. E muitas das vezes o paciente ele não tem essa informação. Na verdade, ele tem até informação ao contrário, né? Então você chega no profissional de saúde e ele fala, cara, você está com dor, então fica quietinho, não se mexe, fica de repouso. E os estudos já mostraram que isso não é a melhor estratégia. Que, na verdade, essa estratégia favorece a perpetuação da dor. Tá? Então, reforçando, é possível, sim, né, ter apenas uma crise de dor. É perfeitamente comum. Tudo bem, André? Acabei de responder a sua pergunta. Não sei se você ouviu. Tá? Você ouviu o que eu disse? Me responde aqui para mim, por favor. E o pessoal que está chegando agora, só falar que essa live ela vai ficar gravada no meu perfil lá do Instagram, que é o Igor S. Bonfim, tá? O pessoal que está assistindo pelo Facebook, só acessar o Instagram que ela vai estar lá. Boa noite, Lene. Então vamos continuar, né? Deixa eu ver quanto tempo eu já falei, a gente já tem 29 minutos aqui. Tem muita coisa para falar. Então, Augusto Pinheiro ele perguntou assim: é possível recuperar a flexibilidade reduzida pela inflamação nas facetas interapofisárias? Isso é uma região anatômica da vértebra. Tá? Então, é uma região da vértebra que articula com a vértebra de cima e articula com a vértebra de baixo. A gente acreditava que a fonte de dor das costas, né, estava nessas estruturas, estava no próprio disco, estava na faceta, então se tinha uma artrose nessas facetas, né, batendo osso com osso, a gente acreditava que a causa da dor era aquilo. Só que aí a gente, como eu falei anteriormente, a gente viu que pessoas que nunca tiveram dor na vida também tinham essas alterações, né? Então a gente começou a olhar para outras coisas, né? Então, se não é só isso,
né? Tem que ter outras coisas que justifiquem. E, na verdade, o que a gente descobriu foi que a causa da dor nas costas, ela não é única. Ou seja, eu não posso dizer que a sua dor nas costas é por causa disso, é por causa dessa alteração no exame. A sua dor nas costas é por causa da sua depressão. Não. A gente descobriu que a causa da dor nas costas ela é multifatorial. Ou seja, tem várias coisas influenciando. E isso depende de paciente para paciente. Tem pacientes que vão ter fatores físicos influenciando. Então, o sedentarismo, né, o condicionamento do corpo dele pode estar influenciando, a tensão muscular. Tem outras pessoas que vão estar com problemas social, ou seja, um problema na família, um problema no trabalho, isso pode influenciar de alguma forma. Problemas, né, questões psicossociais, como, por exemplo, o medo de se movimentar, porque ouviu uma informação de um profissional de saúde que era para ficar parado, que era para proteger a coluna. Então, o medo de se movimentar pode ser um fator influenciando o comportamento, o próprio pensamento da pessoa, né? Então, alguns pensamentos de que, olha, a minha hérnia é eterna, eu nunca vou melhorar, minha dor é para sempre, ela vai piorar quando eu ficar mais velho. Então, essas questões elas podem influenciar na dor, tá? E não, às vezes, só a inflamação. E aí eu pergunto para vocês que estão assistindo, será que você é um exame de imagem? Será que você é só uma ressonância? Né? Então, por que nós, profissionais de saúde, a gente está tratando só o que a gente está vendo no exame de imagem? A gente está olhando só para um aspecto, só para o que está lá na coluna. Por que a gente não olha para toda a dimensão que é a vida do paciente, que é uma pessoa? Por que a gente não olha para as questões comportamentais, cognitivas, emocionais, né, sociais, as outras questões físicas? Então, se a gente tiver isso na cabeça, e se você, paciente, estiver fazendo um tratamento, né, com um terapeuta, médico, fisioterapeuta, psicólogo, se necessário, que tem noção disso, que você não é só um exame de imagem, tá? Você tem muito mais chance de melhorar, tá? E voltando, né, mais específico para a questão do Augusto, então, o nosso corpo, ele tem inflamação acontecendo, né, no nosso corpo o tempo inteiro. Às vezes a gente sente, às vezes a gente não sente, tá? Não quer dizer que sempre que inflamar vai doer. O cérebro ele vai decidir que vai doer quando for necessário. Então, depois eu vou falar sobre cirurgia, né? Um pouco sobre tratamento cirúrgico, se é efetivo ou não, né? E quando que é indicado ou não. Então, às vezes, né, já vi muito, adiantando um pouco, muitos relatos de pessoas que, olha, tinha artrose intraprofisária, o médico fez uma neurólise aqui, desligou o nervo e o cara continuou com a dor. Então, se o problema era aquela faceta interarticular e a gente tirou o nervo dali, como é que essa pessoa continua com dor? Né? Então, a gente tem que parar para pensar nessas questões. Vamos para a próxima. O Michel, ele colocou assim, alguma medicina alternativa? Ele fez duas perguntas, na verdade. Então, primeira pergunta, alguma medicina alternativa? Ele deve estar perguntando se a medicina alternativa, ela pode tratar a dor nas costas? Então, o que seria a medicina alternativa? Pode entrar aí a acupuntura, pode entrar alguns tipos de massagem ventosa, alguns consideram até a quiropraxia como medicina alternativa. Essas práticas, geralmente, são tratamentos que a gente chama de tratamento passivo, tá? Não sou contra a medicina alternativa. Na verdade, se você for considerar a massagem como medicina alternativa, eu também realizo massagem. Também sou um fisioterapeuta que tem uma formação em massagem e utilizo essa técnica no meu tratamento. Qual é o grande problema? Só isso. Eu acabei de mencionar, né, que você não é um exame de imagem, ou seja, a sua dor ela não pode ser explicada apenas por uma alteração no físico, tá? E apenas por uma questão no físico, ou seja, um problema na coluna. Existem várias outras questões físicas e existem várias outras questões que não são físicas. Então,
Se é uma causa multifatorial, se tem várias coisas influenciando na dor, como é que você espera, como é que eu como terapeuta e o paciente espera melhorar fazendo apenas um tipo de tratamento, né? E como eu falei, algumas pessoas vão ter a questão física influenciando mais, outras as psicossociais, né? Outras vão ter realmente alterações no exame de imagem, que são significativas e devem ser abordadas sim, e outras não. Então, a medicina alternativa ela vai ajudar sim no tratamento da dor nas costas, tá? Ela vai ser muito bem-vinda. Então, a gente tem a acupuntura mostrando bons resultados, a gente tem a massagem mostrando bons resultados a curto tempo, a gente tem outras, a quiropraxia, né, mostrando bom resultado para dor nas costas, só que hoje, né, o tratamento não pode ser só isso. Existem algumas pessoas que vão melhorar só com isso? Vão. Eu diria aí, né, eu chutaria que provavelmente a quantidade é baixa. A maioria das pessoas, principalmente quanto mais tempo tiver a sua dor nas costas, a probabilidade de você melhorar só com o tratamento ela é baixa. Então a medicina alternativa é um complemento. Assim como a medicação é um complemento, né? E eu diria que o pilar do tratamento para pessoas que têm dor persistente é o exercício físico. Tá? Algumas pessoas vão precisar de um acompanhamento psicológico, tá? Mas eu diria que o pilar é o exercício físico. Não é qualquer exercício físico. Para algumas pessoas, né, qualquer atividade física vai ajudar. Mas existem algumas pessoas que têm alguns problemas com o movimento, né, que foi adquirindo ao longo do tempo, que precisam, né, de um tratamento mais específico baseado em exercício. Ou seja, se a pessoa ela tem uma dor, né, que incomoda e tal, mas ela enfrenta essa dor, ela faz as coisas, talvez um exercício mais geral vai ajudar ela. Se ela continuar se exercitando, ela vai ter a cura dessa dor, desses sintomas. Mas se for uma pessoa que tem medo de se movimentar, que está sempre restrita, que evita o movimento, que não suporta nem pensar em dobrar a coluna, aí a gente, como terapeuta, tem que ter outras estratégias, né, para tratar essa dor. Então não pensa que para todos os casos é só fazer abdominal e fortalecer as costas, que não é. Em alguns casos isso pode, né, até aumentar a tensão do tronco, como eu falei. Tá? Então a outra pergunta do Michel, né, que ele fez foi coisas que não se devem fazer, como pegar peso, pular corda. Então existe uma crença grande. Essa crença começou com os profissionais de saúde, então é uma coisa que a gente achava que fazia um sentido, mas que o tempo foi passando e pesquisas foram surgindo e essa informação passou a não ser verdade. Então, no meu trabalho que eu fiz lá no mestrado, eu fiz exatamente essa pergunta. Você recebeu alguma orientação do profissional de saúde que cuidou de você? A maioria das pessoas que receberam orientação era uma orientação proibitiva. Então ela falava assim, o médico, o fisioterapeuta falava para esse paciente, não pega peso, não corre, se tiver dor, fica parado, só volta a se exercitar quando a dor passar. Tá? Então, por exemplo, peso. Eu separei um artigo, né? Então, vou falar para vocês desse artigo, o que foi visto. Qual é a chance de eu pegar peso e ter um episódio de dor nas costas? Então, esse artigo ele chegou à conclusão que se você pegar pesos acima de 25 quilos, 25 quilos é muita coisa, né? Então, se você abaixar e pegar pesos acima de 25 quilos de forma frequente, ou seja, mais de 10 vezes ao dia, todo dia, você tem uma chance maior de 4% de ter dor nas costas, comparado com quem não faz essa atividade. Então aí a gente vê que às vezes o peso ele não é tanto problema, você pegar peso. E aí você deve estar pensando agora, pô, mas eu pego peso e eu sinto uma dor terrível. Aí outras pessoas podem estar pensando, só de eu assistir uma pessoa pegando peso, a minha coluna ela já dói. Por quê? Lembra que eu falei do comportamento? Né? Eu falei também, né, eu falo do pensamento. Então alguma coisa aconteceu, você pode ter tido uma experiência, você pode ter travado a coluna exatamente pegando um peso.
E aí você associou, e não de forma consciente, de forma consciente, você associou que pegar peso faz as suas costas doer, né? Faz você sentir dor. E aí você fica evitando isso. Então, será que se você evitar, né, a sua coluna, ela vai descondicionar? Por exemplo, uma pessoa sem dor. Eu, aqui no momento, não estou com dor. Se eu falar, eu vou levantar 200 quilos agora, no meio da live, será que eu vou conseguir? Provavelmente não, com certeza eu não vou conseguir. Mas se eu falar, me dá um mês para eu treinar, né, e voltar aqui e levantar esses 200 quilos. É possível que se eu me dedicar todos os dias eu consiga fazer isso, né? Então, o que eu quero dizer com essa história? Eu quero dizer que, às vezes, a nossa coluna está descondicionada. Às vezes, pode ter uma crença de que você, inconscientemente, está associando pegar peso com dor, e aí a sua coluna ela já dói só para... Porque você, a sua mente, o seu cérebro, entende que pegar peso é ameaçador, então você vai ter uma resposta de dor, né? E às vezes você está condicionado, você está com o seu corpo, a sua capacidade física tão reduzida, tão descondicionado, que você não aguenta pegar nem 2 quilos. Então, para esse tipo, né, de pessoa, aí tem 2 exemplos. O fisioterapeuta que estiver tratando, ele tem que saber muito bem disso e saber qual tipo de pessoa você é. Se você tem medo do movimento em pegar peso, ou se você tem um descondicionamento físico. E aí entra com estratégias para isso. Mas pegar peso não é proibido para quem tem hérnia de disco. Não pense que ao pegar peso, seu disco vai saltar para fora. Não vai. Correr também, ele colocou aqui pular corda, atividade aeróbica. Saiu um estudo em 2018 dizendo que correr de forma recreacional é bom para a saúde dos discos, coisa que a gente pensava o contrário. Se você for perguntar para muitos profissionais, ele vai falar, não, quem tem hérnia de disco não pode correr. Porque isso melhora a irrigação do disco, isso deixa o disco mais hidratado, isso melhora a saúde dos discos. Então, se você tem dor nas costas, tem uma hérnia de disco, corria, se sentia bem e parou de correr porque um profissional falou para você parar, será que faz sentido? Eu já vi pacientes que o profissional falou, não corre, e aí a dor dele aumentou. E aí ele mesmo raciocinou e falou, não, eu vou voltar a correr. E a corrida era a única coisa que aliviava as dores nas costas. Porque correr é uma atividade aeróbica que produz muito analgésico, né? E aí você, olha, eu corria, mas hoje eu não consigo correr. Então cabe ao seu terapeuta, se você estiver fazendo um tratamento com um fisioterapeuta, se você não tiver, eu aconselho que você faça, traçar estratégias. Então, às vezes, você não vai começar correndo. Às vezes, começar de forma gradativa, andando, até chegar a um objetivo possível que vai ser para você. Mas correr, pular corda, pegar peso não é proibido para quem tem hérnia de disco. Tá? Então, se você consegue fazer isso e ficar bem, isso vai até ajudar a sua dor. Se você não consegue, mas gostaria, talvez você tenha que começar do básico, começar devagar. Então, são informações, né, que a gente tem que causam um pensamento, né, a gente, paciente ouvindo isso de um profissional da saúde, ele não vai questionar, né, então ele não vai fazer. E nem todo mundo tem essa percepção de pegar e testar. A Ana Souza fez uma pergunta aqui agora, tá? Nervo ciático inflamado tem cura ou isso é para a vida toda? Ana, nervo ciático, né? Geralmente ele é afetado como quando tem uma hérnia que ela é extrusa, né? Ou essa hérnia ela herniou e ela pegou a raiz nervosa. E isso gera, aí sim é uma fonte de dor, aí sim a gente tem que olhar para o exame de imagem e ver. Só que não é só o exame de imagem, tá? Mesmo essa pessoa que tem lá um exame de imagem explicando a dor, ela vai ter outros fatores, né, que também vão estar influenciando na dor, que não só aquela hérnia, né, comprimindo o nervo. Só que eu tenho uma boa notícia, tá?
alguns estudos, né? Citar um estudo que acompanhou essas pessoas, viu que quanto maior a hérnia, então, quanto maior a hérnia, se eu tenho uma hérnia muito grande, Ana, eu tenho mais chance dessa hérnia ser reabsorvida. O próprio corpo, ele reabsorve, tá? E que o tempo de reabsorção, ele dura em meses, né, em algumas pessoas. Se eu não me engano, por volta de 30% a 40% das pessoas tem a hérnia reabsorvida em meses. E algumas pessoas reabsorvida em um ano e meio, até 2 anos. Tá? Então, vale a pena tentar o tratamento conservador, e quando eu falo tratamento conservador, o tratamento baseado em exercícios, com fisioterapia, com medicação também, e com todo o suporte, e não tentar cirurgia. O problema é que, às vezes, o tratamento ele não está sendo adequado, né, e a gente considera que o tratamento falhou, ou então a gente faz uma cirurgia de forma precoce. Mas o nervo ciático, né, comprimido por uma hérnia, pessoas que têm isso a gente chama de dor radicular. Tá? Os profissionais chamam isso de dor radicular. Isso pode ser o ciático, pode ser qualquer outro nervo, tá? Da coluna lombar e até na cervical também. Do ciático é o mais famoso. Então, os pacientes, eles podem... Tudo bom, Felipe? Os pacientes, eles podem melhorar, sim, se tiverem um tratamento adequado. E um tratamento, né, que a gente usa nessa ocasião, né, eu costumo usar com meus pacientes, é a mobilização neural. É uma coisa que tem alguns resultados positivos para isso. Lima perguntou se a protusão discal com deformação medular dói. Tá? Então, novamente, a gente tem que olhar para o exame de imagem e ver que a medula ela pode ser comprimida por várias coisas. Pode ser um osso, pode ser sangue, né? Um hematoma, pode ser um abscesso, pode ser um tumor, ou pode ser uma hérnia de disco, que no caso seria uma coisa que não é grave. Um tumor ou uma fratura comprimindo a medula, aí a gente considera uma doença grave. E esse tipo de doença grave, para quem tem dor nas costas, a literatura fala aí que em torno só de 5% dos casos são de doenças graves. A maioria das dores nas costas, elas são de problemas não graves, que são tratáveis. Tá? Então tem que saber, né, se essa medula está sendo comprimida. No geral, uma protusão discal é algo pequeno. Então, ela não iria comprimir a medula, ela pode comprimir uma raiz nervosa. Agora, se ela está comprimindo a medula, eu também não posso olhar só para o exame de imagem, eu tenho que olhar para o que o paciente apresenta. Então, se esse paciente está apresentando uma fraqueza nos membros inferiores, né, ou membros superiores, dependendo de onde for, essa fraqueza ela está progredindo, ela está ficando pior a cada momento que passa. Se essa pessoa está tendo algumas alterações, como por exemplo, ela não consegue segurar o xixi, ela não consegue segurar às vezes o cocô, ou seja, está tendo um problema com o esfíncter, ela não consegue ficar na ponta dos pés, ela não consegue andar sobre os calcanhares. Então isso é indicativo de que essa pessoa tem que ver um cirurgião, um neurocirurgião, porque é possível que essa pessoa precise de cirurgia. O que a gente vê na prática é que às vezes o paciente ele tem uma dor na lombar, um pouco irradiado, né, até próximo ao joelho, e às vezes ele já vai para a cirurgia. E as diretrizes, né, médicas de todo mundo, né, de todo mundo, Inglaterra, América, Brasil, de todo mundo, diz que não é indicação para cirurgia. Tá? Muitas vezes você vai no neurocirurgião e fala, olha, não é operável. E aí você sai de lá com uma pulga na cabeça. Porque ele até tomou a medida certa, né? Ele teve a atitude certa, não é operável, mas não explicou, não passou essa informação. Então o objetivo aqui da live, o objetivo, né, dos posts que eu faço nas redes sociais é passar a informação. Não dar uma parte da informação, porque isso deixa o paciente confuso, né? Mas falar um pouco mais, conversar com essas pessoas. Tá? Então, nunca só o exame de imagem vai ser motivo para tomar uma decisão terapêutica. Como eu falei para vocês, o paciente não é um exame de imagem. Ele é um ser humano que tem várias dimensões na vida dele.
tem vários aspectos. Deixa eu correr aqui. A Elaine Bertucelli, acho que é isso, Elaine Bertucelli. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta ao vivo. E vamos responder essa aqui da Elaine. O que são os calombos doloridos nas costas ou na região lombar, na parte mais larga da região? Eu fiz um roteirinho, nesse roteirinho eu coloquei algumas imagens, mas eu descobri que eu estou ficando velho e eu não consigo compartilhar a tela. Eu não sei como compartilhar a tela. Eu sei que tem essa função, mas eu ainda não descobri. Mas eu acredito que a Elaine, a Elaine esteja se referindo a esses calombos. A gente conhece, né? O termo profissional para isso seriam pontos gatilhos ou trigger points em inglês. É a mesma coisa. São pequenos pontos no músculo, né? E ao invés do músculo inteiro enrijecer, ficar tenso, às vezes só um pedacinho da fibra fica tenso. Ou às vezes o músculo como todo fica tenso, mas vai ter um ponto que vai ficar mais tenso ainda e tem esse calombinho. Tem esse que a gente chama de ponto gatilho, tá? E como eu falei lá na nossa primeira pergunta, na nossa primeira explicação, isso vai estar presente tanto em pacientes que têm uma dor lombar aguda, travou a coluna, isso pode estar presente, e pode estar presente nos pacientes que têm dor crônica também, dor persistente na coluna. E isso não é só na coluna não, tá? Isso pode acontecer no pescoço, na lombar, mas pode acontecer, por exemplo, no ombro, pode acontecer numa perna, no quadril. Em geral, uma resposta do nosso próprio sistema muscular, né, em relação a isso. Pode ser um estresse no tecido que a gente está dando, ou pode ser simplesmente uma emoção, um momento de ansiedade que vai gerar mais tensão e aí pode realizar um ponto gatilho. Né? Às vezes a gente pega muito em atleta porque por excesso de uso, o atleta ele treina tanto e usa aquela musculatura e o músculo fica tenso. Tá? E no geral isso é fácil, né? Eu diria que seria fácil de resolver, mas às vezes é difícil de diagnosticar. A literatura ainda não chegou a um consenso, né, sobre a dor miofascial, mas como eu falei para vocês, não quer dizer que quem tem isso, a causa da dor é só aquilo, mas é um fator que pode estar contribuindo para a dor dele, para a dor dessa pessoa. Então, geralmente o fisioterapeuta que for tratar esse paciente, ele vai prestar atenção nisso, ele vai tentar sanar esse problema e também resolver outras questões. Leni Queiroz, ela falou assim, olha, eu saí da crise, não sinto mais a pontada, fortaleci, porém ainda sinto irradiação na região da pelve e perna. Após o fortalecimento que fiz, né, mesmo após o fortalecimento que eu fiz, aí ela pergunta, será que tem como se livrar por completo desses sintomas? Ela teve uma hernia extrusa e voltou até a correr. Muito bom, Leni, parabéns pelo seu comportamento. Acho que você viu, né, que realizar atividade física é uma coisa que vai fazer com que a gente tenha mais chance de se livrar da dor. Para te dar essa resposta, eu teria que te avaliar, porque no geral, né, eu teria que saber aonde é a localização e avaliar também para saber por que está irradiando para a pelve. Em geral, você pode ter uma raiz de L5-S1 que estaria irradiando para a parte posterior do pé, né? E outras raízes que poderiam estar influenciando na pelve. Pode ser que não seja, tá? Problema da hérnia comprimindo a raiz nervosa. Pessoas que têm ponto gatilho, né, que eu acabei de explicar, elas também podem ter uma dor difusa, elas podem ter uma dor irradiada, que eu não falei. Pessoas com ponto gatilho geralmente têm uma dor irradiada que é diferente, né? E aí só sabe que é diferente profissional. O comportamento é diferente. Ele não obedece bem à localização do nervo, mas é uma dor irradiada e às vezes o paciente acha que ele está com problema no ciático. E às vezes pode não ser uma raiz comprimindo o nervo ciático. Pode ser um trigger point, um ponto gatilho, né?
Então a gente olha muito para o comportamento, tá? Então a ideia é que você procure um fisioterapeuta que possa avaliar melhor isso de perto e ver se sim ou que não, se é um nervo ou não, fazer uma avaliação física. Assim não tem como falar. Mas o que eu reforço novamente é que você se livrou da dor, mesmo sentindo um pouco dessa parestesia, né? Desse formigamento, dessa irradiação, conseguiu se livrar da dor. Tiago Félix, ele perguntou, quem tem hérnia de disco extrusa pode voltar a trabalhar com peso? Eu acho que eu já respondi a pergunta, mas só para reforçar, você pode voltar a trabalhar com peso, né? Mas tudo vai depender do seu condicionamento físico, do seu corpo. Né? Então, por exemplo, você teve a hérnia extrusa, teve a crise, ficou meses ou até anos sem trabalhar com peso, será que o seu corpo ele vai estar no mesmo condicionamento que antes? Então, será que quando eu voltar, mesmo me livrando da dor, eu vou lá e vou pegar o mesmo peso que antes? É possível que não, que você não consiga. Né? Então, talvez fazer um preparo para que isso aconteça de forma progressiva seja melhor. Mas, como eu falei, não tem nenhuma indicação. E um fator para dor nas costas é as pessoas que trabalham com peso diariamente, pegando cargas, por exemplo, acima de 25 quilos. Essas pessoas elas têm mais chance de ter dor nas costas. Né? Então você vê aquelas pessoas que trabalham em obra, às vezes 50 quilos, né? Saco de cimento nas costas, eles fazem o mesmo movimento o dia inteiro. Né? Isso é um perfil diferenciado. Né? E ela pode ter mais chance. Não quer dizer que ela vai ter dor nas costas, mas ela tem mais chance de ter dor nas costas. A literatura científica deixa isso claro para a gente. Eu até separei o artigo aqui, né? Quem levanta cargas acima de 25 quilos com uma frequência de mais de 25 vezes ao dia tem uma chance de 4,2 de 3,5 a 4,2 mais chance de ter um episódio de dor nas costas em comparação com pessoas que não fazem essa atividade. Tá? Então, 4,3 é um pouco baixo. Eliana Calegaro, ela pergunta assim, hérnia de disco, ela tem cura? E ela até comenta, queria a minha coluna de volta. Então, como eu falei, a hérnia de disco, a gente está falando da verdadeira hérnia de disco, a hérnia de disco extrusa, que às vezes a gente classifica tudo como hérnia. E não, o abaulamento é um pouco diferente de um prolapso, que é diferente um pouco da hérnia em si, da hérnia extrusa. Ela, quanto maior for a hérnia, como eu falei, mais chance ela tem de ser reabsorvida. Isso demora algum tempo. Mesmo ela sendo reabsorvida, os sintomas eles podem permanecer. Por quê? Porque o corpo ele acaba criando processos no cérebro que faz com que aquela dor persista. E aí tem outros fatores influenciando. Então, um fator, né, que foi a regressão da hérnia, foi tirado. Mas às vezes o paciente ele continua com a dor. Por quê? Tem outros fatores. Então, o que eu falei, mesmo tendo uma causa na coluna que explica, né, que seria uma hérnia comprimindo a raiz nervosa, existem outros fatores influenciando. Tá? E uma coisa que é super importante para vocês entenderem. Você pode, e aí pessoas que não têm essa radiculopatia ou não tem essa hérnia extrusa que está pegando uma raiz, você pode ter uma hérnia extrusa que não está pegando também. Pessoas que não têm o sintoma neurológico, não têm radiação com uma perda de força, ainda que pequena. Essas pessoas, elas podem melhorar da dor nas costas, né? Fazendo o tratamento correto, o gerenciamento, elas podem melhorar e o exame de imagem ele não vai mudar. Se você fizer um exame de imagem, né? Fez um exame de imagem porque teve um episódio de dor, tratou, melhorou da dor, está sem dor. Se você for repetir esse exame de imagem, as alterações elas vão estar lá. Se for um prolapso, o prolapso ele não tende a reabsorver, ele tem menos chance de reabsorver. Mesmo você sem dor,
ele vai estar lá. O bico de papagaio, mesmo você curado, recuperado da dor, ele ainda vai estar lá, tá? E isso já é normal. Pessoas a partir dos 20 anos, né, já começam a ter alterações. E quanto mais experiente você vai ficando, ou seja, 40 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos, a porcentagem de pessoas com 80 anos que tem alguma alteração na coluna é enorme. Será que todos os idosos têm dor nas costas? Pessoas que têm a faixa etária de 80 anos, 98% das pessoas têm alguma alteração na coluna, algum tipo de hérnia, algum tipo de artrose, né? Os idosos sentem dor na coluna? Não, né? Muitos idosos sentem, tá? Mas, só um segundo que aqui no Instagram a gente caiu, já deu 1 hora. Então, o pessoal que está me acompanhando aqui pelo Facebook, Facebook é livre, né? Só um segundo, gente. Né? A pessoa, mesmo se livrando da dor, ela pode ter alteração no exame de imagem ainda. Isso é perfeitamente normal. Tá? Então, deixa eu ver. A gente já está acabando, tá, pessoal? No sábado é muito bom ter vocês aqui, né? Eu escolhi fazer no sábado que eu vi que eu fiz essa live para o pessoal do grupo. E quem quiser saber mais, quiser ver os artigos, né? Você não precisa acreditar no que eu estou falando. Quem quiser ver os artigos pode me chamar depois e, olha, eu queria ver esse artigo que você falou, né? Tá aqui, probabilidade de regressão espontânea da hérnia de disco, tá? Um artigo, uma revisão sistemática. Então, ó, 70% das hérnias extrusas elas regrediram. E aí, para a gente fechar, falar um pouco sobre tratamento, mas nesse caso, tratamento cirúrgico, tá? Então, tratamento cirúrgico é indicado para todos os pacientes, né? Eu tenho visto, isso não é só no Brasil, isso não é só no Rio de Janeiro, né? Isso é no mundo, tá? E por que você fala, mas se você está mostrando aí tanto artigo, tanta evidência, por que os profissionais continuam fazendo isso? Isso é muito simples. Eu posso até explicar com outro estudo que fizeram. Um estudo avaliou por que os profissionais que são clínicos, ou seja, são aqueles profissionais que só atendem pacientes. Eles não estão ligados à pesquisa, eles não estão vendo o que está sendo produzido, tá? Mas a pesquisa é feita com pacientes. A informação, né, da pesquisa lá, a informação do artigo que saiu hoje, ela só vai se tornar realidade na prática clínica da maioria dos profissionais, em média, 16 anos depois. Então é muito tempo. É muito tempo para você ficar sendo tratado errado, né? Então isso é mais um objetivo de eu estar aqui, né? Que eu vi que está errada. Os pesquisadores precisam, né, conversar melhor com os pacientes e com os profissionais que não são pesquisadores, são clínicos. Então, se eu tenho a oportunidade de ser clínico e ser pesquisador, né, me considero pesquisador, que estou no doutorado, né, mas não sou um grande pesquisador, mas enfim, se eu tenho esse privilégio das informações científicas, eu preciso compartilhar essas informações com os pacientes, com os colegas profissionais. Eu já vinha fazendo isso nos cursos, né? Mas eu senti uma falta de não compartilhar só com os meus pacientes, mas compartilhar com uma gama maior de pacientes. Então, o perfil na internet serve para isso. Então, vocês já devem ter visto, né, cirurgia de desnervação por radiofrequência, tá? E aí, um estudo aqui de 2015, ele foi publicado em uma das melhores revistas, né, da área da saúde do mundo. Uma das melhores revistas, que é a JAMA, tá? E aí, o que eles pegaram? Pegaram pacientes, tá? 251 pacientes
problema, né, de dor nas costas, que tinha um diagnóstico lá de, como o nosso amigo mencionou lá em cima, artrose, inflamação na faceta articular, que é uma região da vértebra. E aí, um grupo de pacientes, desses 251, fizeram um bloqueio, tá? A desnervação desse nervo, esse tipo de cirurgia. Tá? E outro grupo ele fez um programa de exercícios. E aí, qual foi a conclusão? Dividiu, cada um fez um tipo de tratamento, avaliou depois para ver se tinha diferença no grupo. E foi visto que a quantidade, né, de pessoas que melhoraram e quanto essas pessoas melhoraram no grupo da cirurgia não teve diferença com o grupo que fez o exercício. Tá? Então, pergunto para vocês, será que vale a pena fazer esse tipo de cirurgia? A gente está falando da desnervação, tá? Em alguns pacientes, isso vai trazer um benefício, sim, tá? Só que a gente tem que ter muito critério para saber qual é o paciente. Porque se você fizer, né, e não for o paciente elegível, a probabilidade de dar errado é grande. Então, o cirurgião que vai tratar você, né, ele tem que ter muita certeza, ele tem que estar baseado em evidências para saber se esse tipo de cirurgia é adequado para você. Outra cirurgia, e aí para a gente fechar, né, que muito se fala, a Ana Souza até perguntou, né, se a cirurgia para o tratamento é perigosa. Acho que a cirurgia mais famosa, vamos dizer assim, é a artrodese da coluna. Tá? E aí eu tenho uma informação não muito boa. Na verdade, é uma informação boa para vocês que estão escutando. Muita gente pergunta lá no grupo, será que a artrodese vai resolver o meu problema? Às vezes, a gente joga, né, a resolução do problema em apenas uma intervenção. Como eu falei, se a causa é multifatorial, será que uma intervenção só resolve? Então, a gente tem dados que 46% das pessoas que fazem artrodese, né, que é você pegar, colocar a placa na coluna, 46% dessas cirurgias, elas falham. O paciente opera e continua com dor nas costas. Se o problema era a vértebra solta, se era a coluna que estava precisando de estabilidade, e o cirurgião fez isso, né, e o cara continua com dor, será que o problema era só esse? Então, hoje, a gente não tem evidência científica para dizer que a cirurgia por artrodese na coluna funciona para dor nas costas. Existe paciente que vai ter que fazer artrodese? Existe paciente. E aí, como eu falei, olha, em toda a minha carreira, então estou formado desde 2012, eu só peguei 2 pessoas que precisavam de cirurgia na coluna e uma foi recente, né? Tem mais 3 semanas, uma jovem de 27 anos, que eu fui lá, avaliei, e eu poderia ganhar dinheiro em cima dela e tratar essa paciente, só que sendo responsável, né? O meu tratamento não ia causar efeito nessa paciente, porque ela tinha sinais e sintomas, e eu não precisei olhar a ressonância para fazer isso, para saber disso. Eu fiz só pelo exame clínico e pelo histórico que ela me passou, que os sinais e sintomas que essa paciente apresentavam eram cirúrgicos. Então, o que eu fiz? Tentei tranquilizar essa paciente e fiz uma carta de encaminhamento para o neurocirurgião, porque ela apresentava alguns sinais, como eu falei. Fraqueza na perna progressiva, então estava piorando a cada dia. Ela estava com dificuldade de segurar o xixi, ela não conseguia ficar na ponta dos pés, ela tinha teste positivo para o nervo ciático, ela não conseguia andar sobre os calcanhares. Então, as diretrizes de todo mundo falam que se o paciente tiver esse problema, esse paciente provavelmente vai precisar de cirurgia. Se você está com dor nas costas e não tem esse problema, você não precisa de cirurgia, a não ser que o seu quadro mude. Tá? Então, se você não tem esse problema e aí opera, você tem 46% de chance da cirurgia dar errado. E se você operar de novo, essa chance aumenta de piorar a sua dor, piorar a sua incapacidade. Tá? Então, para a gente fechar o nosso raciocínio, qual é o melhor tratamento para dor nas costas? O melhor tratamento para dor nas costas é aquele tratamento
que vai abordar todos os aspectos de um paciente que tem dor nas costas. Aspectos físicos, aspectos psicológicos, emocionais e sociais. E lembrar que cada paciente vai ter um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. Às vezes você só vai ter um problema, né, físico, só fatores físicos influenciando. Outros pacientes vão ter fatores emocionais influenciando, outros sociais, enfim. Então, espero que eu tenha ajudado vocês. Muito obrigado vocês que ficaram aqui. Desculpa se eu não respondi alguma pergunta, mas se vocês quiserem mais informação, mais conteúdo, mais dicas, só seguirem pelo Facebook a página, né, Professor Igor Bonfim, e no Instagram também, Igor S. Bonfim, né? Se você digitar Igor S. Bonfim ou Professor Igor Bonfim, você vai achar lá, tá bom? Um bom sábado para vocês e um bom domingo, e a gente se vê por aí, tá bom? Tchau, tchau.